Show de bola. Agora sim. Então, tivemos uma aula aí falando sobre questões ligadas à lei orgânica. Vimos que a lei orgânica nada mais é do que a Constituição do município. Ou seja, é um conjunto de uma norma fundamental e suprema municipal que está ali para organizar tudo em relação ao município. Perfeito? As leis que são criadas, o que é discutido em relação à lei orgânica, tem que tomar como base essa lei. Ela pode ser alterada? Pode. Por 1/3 da Câmara dos Vereadores, pode ser alterada por uma proposta, que vai ser feita pelo prefeito, pode ser alterada pela questão também do vontade popular, ou seja, sempre o chamado sufrágio universal, Sufrágio universal nada mais é do que a vontade do povo. Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. Por conta aí da vontade popular. Então são situações que você tem, mas o ideal é que ela, até mesmo por ser uma norma fundamental e suprema do município de Saquarema, obviamente o ideal, é que ela não seja tão alterada assim, mas é possível mediante as situações que eu aqui já pontuei, ok? Bom, visto tudo isso, vimos que nós temos aí os chamados poderes municipais. E os poderes municipais correspondem a dois. O poder executivo, na figura do prefeito e os seus assistentes, quem são os assistentes do prefeito? Os chamados os secretários, secretário de educação, secretário de saúde, secretário de ordem pública, etc, etc. Então, a figura do prefeito é a figura que representa o chamado poder executivo. E o poder legislativo? Poder legislativo é na figura dos vereadores de Saquarema, beleza? Então, representado exatamente por eles. Bom, aí, obviamente, a gente cai naquela questão da decoreba, aquela coisa toda. Você, com certeza, após assistir minha aula, de repente você sentou e procurou lá ler a lei orgânica, passou a ter uma compreensão maior. A gente sabe que tem coisas ali que, obviamente, são de cantos de página para cair em prova. O que cai em prova mais é o que, obviamente, a gente está falando, está discutindo. Inclusive a aula de hoje, a base da aula de hoje é exatamente a relação da feitura do simulado que a gente vai fazer aí hoje, simulado que foi postado mais cedo, e que consequentemente iremos fazer exatamente para ver como cai essas questões que versam sobre a chamada lei orgânica. Até porque o importante para você estudar vamos dizer assim, nesse mês final de prova, é exatamente o que? Em cima de realizações de questões. E obviamente todas essas questões que foram postadas, e que a gente vai corrigir hoje, que é a base da nossa aula, são questões de provas anteriores, concursos anteriores, que foram adaptados obviamente para Saquarema, mas que caíram em provas de magistério e que caíram em provas ligadas a questões ligadas à lei orgânica municipal. Pois bem, visto isso, nós temos aí o poder executivo e legislativo. Bom, vimos que é uma união indissolúvel, e obviamente nós temos a relação exatamente da harmonia entre os poderes. O que é essa relação harmônica entre os poderes? Os poderes são independentes. A própria lei orgânica fala sobre isso. Ela vai falar que os poderes são independentes e que, obviamente, são poderes em que você tenha a sua independência e uma harmonia entre eles, que é a característica que você tem na lei orgânica para tirar aquele mito, de que um poder manda no outro. Não existe isso. E é importantíssimo que você saiba e obviamente leve isso no teu coração para a prova, porque são questões como essa que vão ser cobradas.
assim como a maior parte dos municípios. Você tem a bandeira, o hino e brasão como símbolos municipais, falamos isso, né? Falamos que, obviamente, você tem aí, dentro da relação de lei orgânica, os princípios que perfazem toda a administração pública, são os princípios do LIMP, né? No caso de Saquarema não tem o princípio da eficiência, né? Porque esse LIMP é com P mudo, então seria a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, né? A eficiência no caso não entra, né? Mas você tem esses 4 princípios que basicamente são princípios que você vai ver em toda a lei orgânica. Então, na verdade, é o que você deve usar como grande macete na hora de você ler questões de prova, né? Por quê? Porque se alguma coisa foge desse princípio fundamental da administração pública, seja ela uma administração direta. O que é uma administração direta? A administração direta municipal corresponde efetivamente à prefeitura e às secretarias, né? Então a Secretaria de Educação é uma administração direta, tá? Até mesmo também quanto à questão de administração indireta, que no caso são as chamadas as empresas públicas, né? Aqui no Rio a gente tem um exemplo que todo mundo deve conhecer, que é a Colurb. O que acontece? Colurb é uma empresa da prefeitura, mas o pessoal que trabalha na Colurb trabalha numa administração indireta, né? Porque é uma empresa pública, autarquia, etc, etc. Normalmente, municípios assim, companhias de água, quando não é a SEDAI, né? Companhias de água, se bem que a SEDAI já foi, agora é privada, né? Foi vendida, não existe nem mais SEDAI. É tal de Águas do Rio. Mas quando era SEDAI era uma empresa pública do Estado, né? Então também cai nesse exemplo de administração pública indireta, mas aí voltada para a questão estadual. Então, o que eu quero dizer? Que tudo você vai observar a questão do princípio do LIMP, da questão orçamentária, a questão que passa sobre o funcionalismo, o servidor público, né? Então, obviamente, temos que ter um comportamento LIMP a tudo que envolva a administração pública, desde questões ligadas a licitações, até mesmo questões ligadas à manutenção de infraestrutura do município, e tudo isso, né, são características fundamentais e que falamos bastante. Além disso, falamos outras coisas também no primeiro dia de aula, né, foi uma aula mais teórica que outra coisa, e que na aula de hoje, né, assim como normalmente são minhas segundas aulas, né, minhas aulas finais, de cada matéria que eu dou, de cada disciplina que eu dou, né, é uma aula que a gente vai focar mais nos exercícios e vamos ver exatamente como tudo isso é cobrado em prova, tá? Bom, dica do professor Anderson, macete para você, meus amigos. Questões de lei orgânica, nada se cria, tudo se copia, ok? Como assim? Nada se cria, tudo se copia. Se você for observar, vou fazer uma pesquisa em cima de questões anteriores de concurso, você vai ver que muitas questões, pelo menos os assuntos, são assuntos extremamente recorrentes. Basicamente não se foge, não se marca, né, não se assinala nada além daquilo. A gente já sabe, né, eu já pontuei aqui para vocês, que vão cair 3 questões de lei orgânica na prova de vocês. Dessas 3, provavelmente você vai ter de 1 a 2 muito fáceis e de 1 a 2 medianas, né? Então, quer dizer, vamos botar aí uma questão e meia fácil, uma questão e meia difícil, porque vai variar da prova. Vai ter prova que vai ter 2 medianas, uma fácil, outras que vão ter 2 fáceis, uma mediana. Normalmente é sempre nesse padrão e sempre perguntando basicamente
tudo isso que a gente está falando de acordo nas aulas, né? Ao longo das aulas, exatamente falando tudo isso para que você foque exatamente nas orientações de aula, nas orientações do professor Anderson, nas orientações dos exercícios e questões anteriores, ok? Beleza? Visto tudo isso, vamos para as questões. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Tranquilo? Foi, né? Legal. Qualquer coisa, então, pode abrir o áudio que eu vou tirar todas as duas dúvidas com todo amor, carinho e toda a atenção que você, obviamente, merece. Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. Vamos lá. Bom, visto tudo isso, lembrando a todos que nossas aulas são gravadas, serão disponibilizadas. Nosso sistema já está um sistema mais rápido. Eu acredito que amanhã de manhã essa aula já esteja inteiramente disponibilizada para você na plataforma lá do YouTube, né? Com o link do WhatsApp. Então, automaticamente vai estar lá para você poder usufruir bastante de toda a explicação, caso você tenha perdido aí no início da aula, né? Sempre na nossa correria, às vezes a gente perde um pouquinho, mas vamos que vamos. Bom, questão número 1. Questão número 1, ele está falando a respeito dos objetivos prioritários do município. De acordo com a lei orgânica, obviamente, do município, assinale a alternativa correta. Então, dentre as alternativas, qual que corresponde à alternativa correta? Perfeito? Vamos lá. Prioritário do município, né? Então, né, obviamente o objetivo prioritário do município é toda a questão que você tem em relação à importância histórica, a importância ligada à questão do meio ambiente, ligada à questão da qualidade de vida da cidade, não é? Quer dizer, então, obviamente, a resposta que fala sobre isso é a letra C de coração. Assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável, vocação histórica, que possibilite o efetivo exercício da cidadania. Ou seja, característica, né? Cidadania, todo mundo sabe que é o exercício pleno dos direitos e deveres, né? Então, obviamente, corresponde a essa relação aí. Questão número 2. De acordo com a lei orgânica, é vedado ao município o quê? Então, vamos lá. Vedado significa dizer que é proibido. Ok? Então, o que é proibido? Porque muitas vezes a nossa dificuldade também está numa dificuldade muito ligada à questão do vocabulário. Não é? Vedado. Vedado é proibido. Então, ok, proibido. Então, o que seria proibido? Não é? A título municipal. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas de órgãos públicos que tenham caráter educativo, informativo, orientação social
assim como a publicidade, qual não constem nomes, símbolos, cores, imagens. Meus amigos, acabamos de falar que publicidade é um dos princípios que nós temos em toda a administração pública. Tudo que tiver dinheiro público tem que ter publicidade. Então é claro que não é proibido, né? Pelo contrário, tem que haver publicidade. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas com interesse público justificado. Meus amigos, o que ele está dizendo aí? Adiar pagamentos numa situação de dívida, anistiar dívidas fiscais. Agora, claro, sempre que houver um interesse público envolvido, um interesse público que isso justifique fazer isso. Não é basicamente, isso é possível? Claro que é. Claro que é. Exatamente. Mas Anderson, o que acontece? Muitas vezes acontecem problemas, sim. Por exemplo, nosso ex-governador Sérgio Cabral, se fazendo disso em relação ao Estado do Rio de Janeiro, pois também é permitido junto ao Estado do Rio de Janeiro essa questão de anistiar dívidas e tudo mais, anistiou dívidas fiscais de coisas que não tinham nada a ver, né? Inclusive respondeu processualmente disso, por conta disso, teve até uma situação aqui né, que ele anistiou de uma boate aqui, uma boate enfim, de garotas de programa que tem aqui no centro do Rio. Tudo isso aí foi questão processual. Por quê? Porque na questão não foi justificado pelo interesse público, tá? Mas nesse caso ele está falando que é justificado pelo interesse público. Portanto, essa alternativa não é uma vedação, não é? É uma coisa que tem que ocorrer, ok? Pois bem, conferir fé a documentos públicos. Sim, isso é permitido. Tá? O que seria conferir fé a documentos públicos? O servidor público, ele tem uma coisa chamada fé pública. Então a gente tem o poder de autenticar documentos. Exatamente por quê? Exatamente porque nós somos agentes públicos. Então é uma coisa que não é vedada, é permitida. E olha, como cai esse tema aí, questão de fé pública, tá? Bota aí uma florzinha ao que chama atenção para isso, pois é permitido. Resposta certa, no caso, aqui é vedada, é a letra D, até porque só sobrou ela. Vamos conferir por quê. Supervisionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Claro, evidentemente, repara bem, que isso é vedado, meu amigo. Que isso é vedado. O que leva uma pessoa a não entender uma questão como essa normalmente? Talvez seja a questão do vocabulário, de não entender o que está sendo dito. O que ele está dizendo ali? Seria basicamente você usar dinheiro público, dinheiro da administração pública, para você fazer propagandas políticos partidárias que não são de interesses públicos, são, o próprio nome já diz, é de interesse político partidário. Então, claro que isso é proibido, claro que isso é vedado, não é? Anderson, poxa, o nosso presidente Bolsonaro, no dia da independência do Brasil, usou de dinheiro público meio que para se autopromover. Meus amigos, isso está em discussão,
né? A partir do dia 1º de janeiro ele perde o foro privilegiado e, obviamente, isso é uma das coisas que está anexada a inúmeros processos que ele está para responder. Ponto. Então não é porque acontece que é permitido, tá bom? Jaqueline levantou a mão. Qual é a sua dúvida, Jaqueline? Dúvidas, perguntas, colocações? Pode perguntar. Fala comigo. Então, todo agente público, todo servidor público, ele tem fé pública, que é o poder de autenticar documentos, né? A sua assinatura é uma assinatura pública. Por quê? Porque você é um representante do poder público. Entendeu? Então todos nós, servidores públicos, nós temos uma coisa chamada fé pública. Por isso que é permitido, no caso não é vedado, você dar fé a documentos públicos. Entendeu? A pergunta, o enunciado lá, fala sobre o que é vedado, ou seja, o que não é permitido, o que é proibido. E isso é uma coisa que nós temos esse poder. Ok? Ficou claro? Não, é isso, reconhecer autenticado aquele documento, né, por representação e autenticação. A sua assinatura é uma assinatura pública, a partir do momento que você é servidor público. Isso se chama fé pública. Tá? Entendeu? Beleza? Foi? Show de bola. Então, vamos avançar, vamos lá. Então, visto tudo isso, outra questão bacana aqui do simulado, qualquer dúvida, pergunta, colocação, você pode falar comigo, tá? Estamos na questão número 3. Essa questão número 3, ela fala o seguinte, vamos lá para a questão número 3. Analise a hipótese a seguir, considerando que o negócio atende ao interesse público, o prefeito decide vender um imóvel pertencente ao município e que não é utilizado. De acordo com o que prevê a lei orgânica, é incorreto afirmar que esse negócio, tá? Então, ó, seria uma relação que está errado e que é uma alternativa incorreta, ok? Beleza? O que ele perguntou aí? Ah, tem um imóvel da prefeitura, sei lá, um prédio, vamos imaginar um prédio. E o prefeito resolve vender esse prédio. É isso que ele está falando. Então qual seria a alternativa incorreta em relação a uma ação como essa? Tá? Resposta incorreta. Letra A de amor. Poderá ocorrer mediante a dispensa de licitação por se tratar de bem público não utilizado. Negativo. Meus amigos, vamos lá. Tudo que for um bem público, o próprio nome já diz, é público. Então, obviamente, tem que haver transparência, ou seja, publicidade dos atos, divulgação, não pode ter uma relação de obscuridade, tá? Outra coisa, obviamente, a partir do momento que se trata de uma venda, tá? Você tem que permitir que haja ofertas. E essas ofertas são em relação exatamente ao quê? A uma melhor venda. E nada mais do que isso do que uma licitação, que é você lançar um edital de licitação, aonde, né, normalmente as empresas ou pessoas físicas, depende do edital de licitação, tem edital de licitação que permite a participação de pessoas físicas na compra de um determinado bem, não necessariamente um imóvel, um bem, que seja ele qualquer, tá? Então, aonde existe dinheiro público é dessa forma. Anderson, situações que normalmente não ocorrem licitação. Normalmente não ocorre licitação
normalmente em situações que são muito em caráter emergencial, né? Exemplo, durante a pandemia, aqui o estado do Rio de Janeiro, entre outros, foi aprovada a compra de insumos médicos sem licitação, devido ao grau de urgência. Você há de concordar comigo que durante a pandemia as pessoas estavam morrendo, uma doença que você não sabia muito bem a origem e tudo mais, estava todo mundo meio que perdido. Então foi autorizado, né, a compra de materiais médicos sem licitação. E a gente aqui no caso do Rio de Janeiro sabe o que deu, né? O que deu é que houve um afastamento aí do governador do Rio de Janeiro por compra exatamente indevida, né? De aparelhos respiratórios que foram entregues posteriormente ao prazo, superfaturados. O que é isso? Com valor bem acima do que o valor de mercado exigia, e para piorar a situação, não eram aparelhos próprios para aquele problema exatamente em que estávamos vivendo. Então, tivemos aí a obra aí de hospitais temporários que foram criados, né? Por exemplo, um em São Gonçalo, um em Nova Iguaçu, o outro acho que foi em Campos, não sei, e que a maior parte deles nem entraram em funcionamento por causa exatamente de falta de insumos, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque dificilmente você vai ver dispensa de licitação, tá? Então, normalmente, onde tiver dinheiro público, compra, vendas de bens públicos, obviamente haverá licitação. Por isso que essa alternativa ela está no caso, né, incorreta, ok? Beleza? Visto tudo isso, vamos para a próxima, questão número 4. Então, na questão número 4, né, segundo o que prevê a lei orgânica do município, sobre os membros do Poder Legislativo Municipal, entendemos como vereadores, ok? Beleza? É correto afirmar o que? Na questão número 4. O vereador não pode, desde a expedição do diploma, em qualquer hipótese, firmar ou manter contrato com empresa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou qualquer questão ligada a isso, né? Está incorreta essa alternativa, né? Essa questão número 4, a letra A, ela vai estar incorreta, né? No caso, firmar, manter contrato com a autarquia, salvo quando o contrato obedecer certas cláusulas, né? Então, por exemplo, se o contrato aceita, por exemplo, a questão do cargo, função, então seja demissível. Então existem hipóteses, possibilidades na qual você sim pode ter atuação junto a contratos com autarquias, empresas públicas, etc. A economia mista, né? A economia mista, exemplo, empresa que parte é capital privado, parte é capital público. Te falar, Banco do Brasil é um exemplo. Petrobras atualmente, né, é um exemplo. Letra B. Não perde o mandato o vereador investido no cargo de secretário municipal, hipótese em quem ficará licenciado do mandato. Nesse caso, é a opção que você tem aí, né, correto, né? Quer dizer, então a letra A, o que ocorre? Você não pode ter, a alternativa está incorreta, né? Dessa forma. A letra B,
não perde o mandato. Se você tiver, você vai estar licenciado. Exatamente. É o que ocorre aí na questão da letra B. Então, são situações, beleza? Em que, obviamente, você ocorre. Por isso que a resposta seria da questão número 4, a letra B. A questão 5, a respeito do processo legislativo previsto na lei orgânica, assinale a alternativa correta. Então vamos para a alternativa correta na questão 5. É matéria de iniciativa privativa do prefeito a criação ou extinção de cargo, emprego e função, regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal e fixação. Não. Poxa, regime jurídico dos servidores seria o quê? Justamente você alterar o regime jurídico único, né? No caso, o estatuto do servidor. E exatamente para isso, você não é de iniciativa privativa do prefeito. Você, com maioria na Câmara dos Vereadores, você obviamente você tem essa possibilidade, por isso que não é a letra correta. Tá? Letra B, a lei orgânica não poderá ser emendada por proposta popular. Claro que pode. Como eu falei no início da aula de hoje, inclusive, ela pode ser emendada por proposta do prefeito, acima de 1/3 da Câmara dos Vereadores, ou por proposta, que é o sufrágio, que é a vontade da população. Está falando que não pode, por isso que ela está incorreta. C, o veto parcial não precisa abranger texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso, podendo o prefeito suprimir trechos ou expressões que julgue inconstitucionais ou contraditórias ao interesse público. Não, ele está confundindo muito o que ele está colocando aí. Tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, quer dizer, se você tem essa questão ali ligada a trechos, expressões que são inconstitucionais, você vai ter um veto a tudo que está contrário à Constituição, contrário assim também à própria lei orgânica. Então, por isso que não pode ser essa daí. Questão D. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida, votada em 2 turnos, em 10 dias, consideradas aprovadas se obter em ambos 3/5 dos votos dos membros da Câmara. Tá certo? Resposta letra D de delta, que é o que nós observamos aí. Questão número 6. Com relação às disposições trazidas pela lei orgânica, vamos correlacionar uma coluna com a outra. O que é competência? Ou seja, o que é competência da Câmara Municipal, que tem a sanção do prefeito, sem a sanção do prefeito, ou só o prefeito pode fazer. Beleza? Então, vamos lá. Divisão regional da administração pública. Você criar aí uma descentralização da administração pública, é uma competência da Câmara Municipal, pode ter sanção do prefeito. Número 1. Administrar bens e rendas municipais. Promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos. Então quem é o papel de administração de bens? De quem é? Prefeito. Então competência privativa do prefeito. 3. Falamos inclusive na aula passada, que Poder Executivo, papel o quê? De gestão, de administração. Então quando você tiver essa questão ligada a isso, você vai ter
né, o destaque para a relação do prefeito. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário municipal nas infrações político-administrativas. Então, obviamente, é o número 2. Por quê? Porque é uma competência da Câmara sem sanção feita pelo prefeito. Por quê? Porque a partir do... é lógico, é uma questão lógica. Acompanha comigo. Se a partir do momento que o prefeito pode criar uma sanção, nesse caso, ele está criando uma sanção para interesse próprio, porque afinal de contas, ele que está sendo julgado. Tá vendo? Na alternativa. Então ele que está sendo julgado. Então, obviamente, se ele tem esse poder de criar uma sanção para isso, ele está criando para ele mesmo, para favorecer ele. Então, claro que não. Então, entra o número 2 aí, né? Competência da Câmara sem sanção do prefeito, não é? Autorizar a participação do município em convênio, consórcio, entidades intermunicipais destinadas à gestão pública, ao exercício das atividades ou execução de serviços de obra de interesse comum. Ó, autorização de participação no município e convênio também é por parte do quê? Da Câmara. Então entra número 2 aí, que é a relação que você tem. Sistema tributário municipal, ou seja, questão de impostos, né? Arrecadação, distribuição de rendas, questão do prefeito, número 1. Não, prefeito não. Que prefeito? Arrecadação, questão municipal, é da Câmara, né? Eles que obviamente coordenam isso, essa questão. Decretar situação de emergência, estado de calamidade pública. Nesse caso, quem decreta normalmente é o chefe do Poder Executivo, não é? Então, nesse caso, prefeito 3. Então, anotei aqui, deixa eu ver aqui. Ficou 1, 3, 2, 2, 1, 3. Cadê? Tem opção? 1, 3, 2, 2, 1, 3. Letra B de Brasil. Ok? Letra B de Brasil. Questão 7. No âmbito do município, na lei orgânica, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, em certas situações bem específicas. Assinar a alternativa que não corresponde a uma dessas acumulações. Então, o que acontece? Você pode acumular cargo público? Pode. Depende nessas situações que você pode aqui. Exceto uma. Não é? Por exemplo, 2 cargos de professor você pode, e por aí vai. Tá? Então vamos lá, letra A, automaticamente já matamos. Até porque você pode, você quer que não corresponde. Beleza? A letra B, um cargo de professor e outro técnico científico também pode. Tanto é que você tem muito professor que é professor pesquisador. Não tanto que o Brasil deveria ter, mas tem. Beleza? 2 cargos ou empregos privados de profissionais de saúde, profissão regulamentada. Gente, não é nem cargo público, ele está botando aí questão privada. Lógico que essa é a alternativa que tem que ser marcada. Lógico que essa é a alternativa incorreta. Beleza? 2 cargos privativos de médico também são cargos acumuláveis, ok? Você pode acumular sim 2 cargos privativos de médico, ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu?
Qualquer coisa pode abrir o áudio, tá? Que eu vou compartilhar a tela aqui e lá eu não consigo ver se o pessoal levantar a mão. Vamos lá. Vamos lá, né? Voltar para a questão 7, né? O pessoal pediu para voltar para a questão 7. Vamos lá, sem problema. Mais uma vez eu peço para o pessoal, quando for perguntar, eu tiver com a tela, pode abrir o áudio, porque se levantar a mão eu não consigo ver se a pessoa está levantando a mão, entendeu? Aí fica complicado. Mas tudo bem, vamos lá, questão 7. Bom, o que a questão 7 está falando? Está falando sobre acumulação de cargos. Anderson, como a lei orgânica fala? A lei orgânica ela fala exatamente assim. O texto de lei é exatamente assim. É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto nas seguintes hipóteses. Ou seja, só é permitido a acumulação de cargos públicos em que hipótese? De professor. Você pode ter 2 matrículas públicas de professor. Você pode ter 2 matrículas públicas de médico. Você pode ter uma matrícula pública de professor e uma outra na área chamada, conhecida como técnica científica. Então, o que ele está pedindo nessa questão 7? Aqui não pode ser acumulada. A você pode acumular, a B você pode acumular, agora a C, olha lá, há 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Não, a letra C você não pode, né? Porque ele está falando sobre questão de profissionais de saúde e não como médico. Você pode ter 2 cargos como médico, não 2 como profissional de saúde, entendeu? A lei orgânica não permite isso. Não está lá escrito na lei 2 cargos acumuláveis na profissão de saúde. São 2 cargos como médico, 2 cargos como professor, um como professor e um técnico científico. Tá? É o que está lá e é ainda, obviamente, que está no artigo 37 também da Constituição, né? Beleza? Tranquilo? Questão 8. Considere a seguinte informação. Pedro é um servidor público, aí está município lá de outra cidade. Foi eleito prefeito. E Pedro foi eleito prefeito lá de Saquarema, né? Julgue as assertativas a seguir. Vamos lá. Primeira assertativa. Pedro será afastado do cargo que ocupa, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Verdadeiro. O que acontece? Se eu sou um professor da prefeitura de Saquarema e sou eleito prefeito, porra, já viu? Vou dar aumento de salário para os professores, maneiro. O que acontece? Eu vou ser afastado, né? Não perco o cargo público não, tá? Mas eu sou afastado do meu cargo para poder assumir o cargo como prefeito, beleza? E obviamente a remuneração que eu optar, obviamente no caso a maior, né? Claro, eu vou optar em receber enquanto eu estiver ali na função de prefeito. Entendeu? Isso acontece também no caso de vereador, acontece em casos de qualquer cargo chamado cargo eletivo, que é cargo que você é eleito, né? Havendo compatibilidade de horário, Pedro perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo. Falso. Falso. Claro que é falso. Quer dizer, se ele é a primeira alternativa para estar verdadeira, essa daí, claro que tem que estar falsa. Não tem como as duas, porque uma literalmente contradiz a outra. Se o cara vai estar afastado
para poder assumir outro cargo, como é que, havendo compatibilidade de horário, ele vai poder atuar? Claro que não. Falso. Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Verdadeiro. Sim. Né? Enquanto o cara está lá como prefeito, o tempo de serviço dele como professor, vamos dizer assim, está contando. Beleza? Agora, claro, tem situações de merecimento, né? Que a pessoa vai lá alterando classes e níveis da profissão por conta de merecimento, meritocracia. Isso acontece muito, por exemplo, em cargos ligados à segurança pública. Por exemplo, tipo bravura, essas coisas. Pô, claro que não vai contar merecimento, até porque ele está afastado, porque ele está no cargo de prefeito. Entendeu? Para efeitos de benefício, então verdadeiro, né? Para efeitos de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício como se em exercício estivesse, né? Verdadeiro também, né? Contabilizado ali como se ele estivesse em exercício, assim como o tempo dele é contabilizado como se ele estivesse em exercício da função dele. Sei lá, professor, exemplo. Então, é verdadeiro. A resposta ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A de amor. Ok? Fala comigo. Claro. Sim. Sim, ele vai escolher uma das remunerações. Claro que, por exemplo, se ele é servidor público municipal, obviamente ele vai escolher a de prefeito, porque, quer dizer, não sei, né? É optativo, né? Mas assim, a pessoa normalmente escolhe a de prefeito por quê? Porque é a maior que tem. O teto salarial municipal é sempre do prefeito. No município de Saquarema. Sim, exatamente. Isso, sim, claro. Sim, exatamente. Sendo contabilizado o tempo de serviço dele, tá? Sendo contabilizado a questões previdenciárias dele por conta de aposentadoria, beleza? Sem o determinado prejuízo da função. O que é o prejuízo da função? Ele assumiu um cargo como prefeito, ele não vai ficar sem aquele tempo como se ele tivesse. Não, ele é contabilizado. É dessa forma que funciona. Entendeu? Show! Questão número 9. Questão número 9. Tá? No que tange às disposições da lei orgânica, participação do município, receitas tributárias, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então a gente quer a alternativa aí incorreta. Então, uma questão aí até mais, né, difícil de cair, mas obviamente vamos resolvê-la, né? Tá aí, vamos resolver. Vamos lá. Letra A. Pertencente ao município, o produto de arrecadação do imposto da União sobre a renda, proventos de qualquer natureza, incidente, fonte sobre recursos pagos a qualquer título pelo município, autarquias,
fundações, está correta a letra A, né? O que acontece? Pertence ao município a arrecadação, independente dessa questão que você tem, está sendo colocada ali. Letra B. Pertence ao município 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no território do município. Também é verdadeiro, corresponde aos 50%. E o mesmo acontece na letra C. Pertence ao município 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado, sobre propriedade de veículos automotores licenciados no município. Também corresponde a essa porcentagem. Pertence ao município 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado, sob a transmissão, causa-mortes e doação relativo às transmissões realizadas do município. Bom, o que acontece? Esses 25% é sobre produto, né? Então, não corresponde, basicamente, sobre produto, sobre prestação de serviço, transporte, etc., né? E não sobre o imposto, que ele não coloca como compartilhado. Então, o erro está exatamente a isso, né? Até porque quando ele coloca, né, relação transmissão, causa mortes e doação, o erro está exatamente nesse ponto. Por isso que está errado, seria a letra D, que é a letra incorreta. A questão 10, de acordo com o que prevê a lei orgânica do município, assinale a alternativa correta. Tá? Então, questão 10. A Procuradoria da Fazenda Municipal atuará na execução da dívida ativa, na natureza tributária e não tributária, cabendo a ela representar o município nos interesses fiscais e tributários, observando os dispostos da lei. Não, essa alternativa, a letra A, ela vai estar errada. Por quê? Porque no caso não é a Procuradoria, né? Você tem a Advocacia Geral do município, e principalmente ligada à questão de natureza não tributária, não é? Que ele está colocando aí, não tributária. Então, Fazenda Municipal é voltada para a questão tributária. A letra B. A Defensoria do Povo é um órgão autônomo com funções de auxiliar a Câmara no contato da administração pública, cujas atribuições, a organização e o funcionamento serão definidos por lei complementar. O defensor será nomeado pelo presidente da Câmara. Verdadeiro seria a resposta à letra B de Brasil, que corresponderia basicamente a essa característica que é colocada. Questão aí também bem decoreba, né? Essa questão aí. A questão 11 questão também longa, né? Com relação à lei orgânica, o que a gente pode julgar? Compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições previstas na legislação federal, a normatização complementar e a padronização dos procedimentos relativos à saúde por meio de Código Sanitário Municipal,
verdadeiro. Né? Fala sobre a questão do SUS, sobre a questão da parceria que você tem, verdadeiro. A prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão prestados exclusivamente pelo poder público municipal? O erro está aí, cara. Você tem empresas privadas que podem prestar serviço. Né? Acabei de citar, por exemplo, Águas do Rio é uma empresa hoje privada, a SEDAI foi privatizada. Em muitos municípios você tem aí a prestação da água, do esgotamento, né, por conta de empresas privadas, por isso que é falso. O dever do município para com a educação será concretizado mediante a garantia de atendimento pedagógico gratuito em creches, pré-escolas, criança de 0 até 6 anos de idade, em horário integral a ser implantado progressivamente com garantia ao ensino fundamental. Verdadeiro. Também está na lei orgânica municipal isso. O município dispensará a microempresa, a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela significação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, crediciárias ou eliminação ou redução dessas, por meio de lei. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer sobre incentivos, né? Políticas de incentivos à pequena, à microempresa, verdadeiro também. Portanto, resposta certa ficou VFVV, letra A de amor. Já a questão 12, assinale a alternativa que está de acordo com o compromisso do município. Questão 12, né? O município é uma pessoa jurídica de direito público interno, entidade dotada de autonomia política, administrativa, financeira, integrante do Estado do Rio de Janeiro e é uma união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Resposta certa, letra A de amor. O que é um município? Município é uma pessoa jurídica. Todo mundo entende, tá? Porque, obviamente, não é física, é jurídica. De direito público, ou seja, obviamente, é um setor público, pertence a todos, públicos. Entidade dotada de autonomia política. Como assim autonomia? Né? O município ele pode ter leis próprias. Tanto é que ele tem a sua lei orgânica. Correto? Integrante do Estado do Rio de Janeiro. Claro, Saquarema faz parte do Rio de Janeiro. Isso é óbvio. E, obviamente, não pode se tornar independente do Brasil. Por isso que é uma união insolúvel da República Federativa do Brasil. Entendeu? Por isso que a resposta é letra A de amor. Dúvidas, perguntas, colocações até agora, gente? Tranquilo? Vamos avançar. Questão 13. A lei orgânica municipal, em conformidade com as regras constitucionais, estabelece as formas pelas quais a soberania popular pode ser exercida. Assinale qual alternativa que não corresponde a uma dessas formas. Então, gente, né, a vontade popular ela pode ser exercida pelo quê? Pelo sufrágio universal, pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular junto ao processo legislativo. Não é? Então vamos lá. Pela letra E pode ser. O que é isso? Iniciativa popular ao processo legislativo. É a própria população acompanhando lá a Câmara dos Vereadores e lá na Câmara dos Vereadores, peraí que correu aqui meu...
Estamos. O que a questão 13 está falando? Tá? Vontade popular pode ser exercida pelo quê? Vamos lá. Letra E. Pode. Por quê? Iniciativa popular no processo legislativo. O que é isso? A população vai lá, junto à Câmara dos Vereadores, exige situações, ou seja, é o que muitas vezes você vê, né, na televisão. Pelo referendo, né, quer dizer, a própria população vota lá para revogar, pelo plebiscito, né, para ser criada uma lei, a população vota também. Pelo sufrágio universal, pelo voto direto secreto com valor igual a todos. Agora, a resposta incorreta é a letra A de amor. Que ele fala o quê? Que é um voto indireto. O erro está exatamente aí. Quer dizer, esse pequeno detalhe que coloca o erro na letra A, que é a letra incorreta. Questão 14. Assinale a alternativa. Deixa eu marcar aqui. Show. Assinale a alternativa que está de acordo com o regramento previsto na Lei Orgânica Municipal. Vamos lá. Letra A de amor. São poderes no município, são dependentes. Não são dependentes, são independentes. Dependente estaria... Se tivesse independente, estaria certo. Um depende do outro, então não pode ser letra A. Letra B são símbolos do município. Hino, bandeira e brasão. Mais uma vez, letra B de Brasil. Questão fácil. Vamos para outra. Questão 15. Assinar a alternativa que está de acordo com a lei orgânica. Então vamos lá ver a alternativa que está de acordo com a lei orgânica do município. Não é garantido ao servidor público a livre associação sindical. Claro que é. Você é servidor público, você pode ser sindicalizado, aliás, deve ser sindicalizado, né? Quer dizer, deve que eu digo não no sentido de ser obrigado, mas no sentido de, né? É importante que você se sindicalize, é isso que eu quero dizer. Ok? B. O direito de greve dos servidores será exercido no termo e nos limites definidos em portaria administrativa? Não. Claro que não, gente. Até porque se a sua greve fosse definida em portaria administrativa, dificilmente haveria greve. Não concorda comigo? Porque a portaria administrativa nunca iria ser a favor da greve. C. Em nenhum caso a lei poderá estabelecer casos de contratação por tempo determinado. Já está errado. Meus amigos, com certeza muitos alunos, muitos colegas que estão estudando para o concurso de Saquarema estão trabalhando em prefeituras em regime de contratação temporária. Com certeza. Então, obviamente, a letra C, ela está errada. Letra D, que é a letra D, né? Isso. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta, indireta, fundacional. Fundacional são fundações, né, gente? Tipo Fundação Bradesco, fundações. Depende de aprovação prévia em concurso público de provas de título, ressalvadas nomeações para cargos em comissão declarado em leis de livre nomeação e exoneração. Resposta correta é a letra D. O que é isso? Meus amigos, um indivíduo para ser servidor público,
Ele tem que, o certo é ser concursado. Ah, beleza, tem outra forma de ser servidor público? Tem. Comissionado. Cargo em comissão. O que é isso? Por decreto do prefeito. O prefeito vai lá, decreta, né, um cargo comissionado. Até por isso que a gente tem um apelido pejorativo normalmente para essa galera. A gente fala que o cara é funcionário de caneta, que ele está ali comissionado por decreto do prefeito, beleza? Mas aí é uma situação, né, ressalvada, né, uma ressalva. O ideal é que todos fossem concursados, porque a forma é concurso. Ah, tem contratação temporária? Tem. Mas aí o cara está na categoria de emprego público. Ele está numa situação ali temporária de trabalho, né? É uma questão colocada ali como emergencial. O trabalho temporário é relação emergencial. Ah, Anderson, mas não é emergencial nada. Cara, na teoria é emergencial. Na prática, infelizmente, o Brasil, cara, é um país que na prática é um, na teoria é outro. Né? A prova é teórica. É isso. Assinar alternativa que não corresponde a um direito nosso, do servidor municipal. Não é um direito. Vamos lá. É um direito o seu salário mínimo? Claro, você não pode ganhar menos que o salário mínimo. Entendeu? Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 80% ao normal. No caso, o valor corresponde, no caso, ao valor 100% integral. Então a resposta, no caso, seria a letra B, correto? O que é isso que ele está dizendo? Letra B, né? O que seria isso? Você está fazendo um trabalho extraordinário, quer dizer, um trabalho fora daquilo ali, né? Uma viagem, obviamente você tem que ganhar aquele salário correspondente àquilo. Questão 17, né? Princípios da administração pública, né? Então, na administração pública, como a gente sabe, é a legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Mas a eficiência não entra no Estatuto de Saquarema. Então, nenhuma das alternativas é correta. Não é? Nenhuma delas. É porque tem aí o princípio da conveniência. Não existe esse princípio, né? O cara inventou aí para fazer uma alternativa. Então, realmente, a letra D não tem nenhuma delas que está de acordo com a verdade. Beleza? A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres da boa administração, sob pena de ofensa a que princípio? Já automaticamente ele já deu a dica quando ele fala de moral, né, gente? Princípio da letra A de amor, moralidade. A ideia de que a administração tem que tratar todos os administradores sem discriminação, benéficas, detrimentosas, é referente ao princípio qual? Letra A de amor, impessoalidade. Por quê? Porque impessoalidade é o princípio que corresponde à relação da subjetividade, que é você tratar todos iguais, correto? Então, é essa relação aí da 19. Questão 20.
Deixa eu marcar aqui nas minhas. Meus gabaritos que eu estou anotando aqui. Questão 20. Oi. É impessoalidade, subjetividade. Exemplo, ó. A ideia de que a administração tem que tratar todos, sem discriminação. Ou seja, esquece o resto. O que é isso? Tem que tratar todo mundo igual. Você tratar todo mundo igual significa dizer que você tem que tratar de acordo com o princípio da impessoalidade, porque a partir do momento que você torna uma situação pessoal, você está favorecendo alguém, não é? Ah, pô, isso é pessoal. Não, tem que ser impessoal, entendeu? Que é uma forma de subjetividade. Por que subjetividade? Porque você coloca todos de forma igual, subjetiva, sem ser uma relação imperativa. No caso, subjetiva. Entendeu? Questão 20. Né? Vamos para 20. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial. Cara, não existe isso. Você vai tomar posse do cargo, em nome de Jesus, claro, e você vai passar por uma inspeção médica. Vai fazer lá os seus exames. Normalmente, a Prefeitura de Saquarema, quando eu fiz para lá, pediu exame de sangue, urina, pediu vídeo, laringoscopia, acuidade visual, e para quem tem mais de 35 anos, eletrocardiograma. No caso, né, na época eu tinha mais de 35 anos também, então eu fiz eletro. E o médico lá faz a inspeção lá. B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Ok. Nunca sendo prorrogado, não. 30, podendo ser prorrogado por mais 30. Então vamos lá. Você foi convocado, correto? Aí ao chegar lá, olha, cara, eu estou trabalhando, no meu trabalho, né, vou ter que avisar lá, cumprir aviso prévio, não vou conseguir conciliar, qualquer coisa do tipo. Então eu tenho o direito de prorrogar a minha posse por mais 30 dias. Ou seja, tem aqueles 30 e mais 30. A pedido do servidor, no caso, a seu pedido. A posse nunca poderá se dar-se por procurações. Nossa, como isso toda hora cai, cara. Pode ser dado por procuração. Você pode dar procuração para uma pessoa e a pessoa chegar lá e assinar o termo de posse. Tipo, estou em outro país, enfim, né? No ato de posse, o funcionário fica dispensado de prestar declaração de bens. Claro que não. Você é obrigado a prestar declaração de bens. Como é que é essa declaração de bens? Você chega lá, o próprio punho você preenche uma ficha dizendo o que você tem carro, tem casa, aí estabelece mais ou menos um valor e aquela declaração ficaria arquivada junto com a sua ficha funcional, exatamente para que não caracterize enriquecimento ilícito. Como assim? Pô, enriquecimento ilícito. Pô, você não tinha uma Ferrari antes de entrar na prefeitura de Saquarema. Dificilmente tu vai ter uma Ferrari com o salário da prefeitura de Saquarema, você não vai comprar uma Ferrari. Entendeu? Se você não tinha antes, provavelmente, a não ser se você tem empresa por fora e declare imposto de renda, aí quer dizer, aí você justifica ter aquilo ali. É isso. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso do bem servir, formalizada com a assinatura do termo, pela autoridade competente e pelo empossado. Então, você vai chegar lá, vai assinar, vai aceitar as atribuições. Quais são as atribuições? Do trabalho.
né, a sua competência. O que compete ao professor, no caso. Né? Então, é isso. Por isso que a resposta é letra E. Ok? Questão 21. Sobre as regras pertinentes aos servidores públicos, assinale a alternativa correta. Então, em relação às regras pertinentes ao servidor público. A 20, a resposta é letra E. A A não, a A está absurdamente errada. A A está falando, não, você tem que ter inspeção médica para tomar posse. Como é que você pode tomar posse sem inspeção médica? Não, letra E. Não, é que eu vou explicando uma por uma para falar porque não é e tal. Assim eu vou, para não ficar, não dou só o gabarito, né? É a aula, né? Explicação, né? Eu dou a explicação. Aí a outra, ó. Vamos lá. Letra A, assinar a alternativa correta. O gozo dos direitos políticos não é um requisito básico para a investidura de cargo? Errado. Claro que é. Tanto que a investidura de cargo, a exigência de você estar quite com as obrigações eleitorais. Correto? Então, se você não votou, você vai ter que pagar a multa, vai ter que ir lá, regularizar junto ao TRE, que no caso de Saquarema, caso você faça isso, fica ali, né, indo para Bacaxá, perto do Banco do Brasil, e você faz lá suas obrigações lá eleitorais para tomar posse. B. O prazo de validade do concurso e as condições para a realização, os requisitos para as inscrições do candidato não precisam ser fixados em edital? Claro que precisa. Gente, e o princípio da publicidade? Claro que tem que haver publicidade. Né? Olha lá. Olha o que ele fala no final aí do besterol. Ó. Não precisa observar o princípio da publicidade. Pode ser realizado um novo concurso público, mesmo enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior e com prazo de validade ainda não expirado? Claro que não, gente. Que isso? É bagunça. É o quê? Para arrecadar dinheiro? Letra D. Portadores de deficiência. Fala comigo. Qual questão? 20? 20? 20? Não. Vamos lá, calma. O prazo do concurso público normalmente são de 2 anos prorrogáveis por mais 2. Então, se ela passou no concurso em 2016 e a gente está em 2022, já expirou o concurso. Porque o concurso expirou em 2020. Não, foi 2019 não. Foi não. Foi agora, 2021, não. 2021, já expirou. Quer dizer, você pode abrir concurso público dentro do prazo de validade do concurso. Para isso, tem que ter zerado o banco de cadastro de reserva. Se ela está no cadastro de reserva, aí realmente ela tem que entrar com a ação, aí ela, inclusive é um direito dela mesmo, né? Ela entrar com a ação, porque estaria errado. Porque realmente a lei, ela diz o seguinte, que você tem um prazo de validade do concurso que são 2 anos prorrogável por 2, beleza? E dentro dessa validade você não pode abrir concurso, a não ser que haja devida necessidade do concurso. O que é isso? Você tem uma demanda maior do que aqueles que estão ali convocados. Entendeu?
Mas aí no caso, o próprio nome já diz que ela falou, né? Ela entrou com a ação, ganhou, né? O prefeito recorreu, tudo bem. É um direito também, é um direito de todos a defesa, né? Mas provavelmente ela vai ganhar isso aí. Entendeu? Mas aí fala, quem abriu o áudio para falar comigo? Pode. Pode. Sim. Exato. Não. O que acontece? Veja bem, o Brasil é um país campeão de fazer lei e não cumprir, né, gente? Então uma coisa é a teoria. A gente está estudando que a prova é teórica. A outra coisa é o que a gente vê no dia a dia, que é a prática, né? Quer dizer, caso isso tenha acontecido, eu já ouvi relatos que isso aconteça realmente. Aconteceu, tem muitos alunos que estão nessa situação. É um direito que a pessoa entre judicialmente requerendo seus direitos lá, que é o que está acontecendo e que normalmente a pessoa tem ganho de causa, né? Infelizmente o nosso país é um país em que os nossos políticos, né, boa parte deles acabam respondendo por questões judiciais por conta disso, né? Mais alguma pergunta, gente? Acho que mais alguém levantou a mão. Tu tem que lembrar sempre que a sua prova é teórica, né? Não é prática, tá? Fala comigo, quem fala? Pode falar. Uhum. Uhum. Sim. De acordo com o edital. Tem que estar de acordo com a questão do edital. O que acontece hoje? Hoje, muitos concursos. É. Sim. Sim, enquanto tiver reserva, sim. Se você atendeu aos critérios do edital, porque tem lá mínimo de pontuação em cada matéria e tal, você está no cadastro de reserva. Aí você, no caso, tem que ficar aguardando para saber se vai haver convocação dos prorrogados. Assim, porque varia muito de município. Por exemplo, Saquarema. O último concurso de Saquarema, como eu já devo ter falado para vocês, que eu fui servidor lá, poxa, foi uma das piores provas que eu fiz na minha vida. Eu passei bem mal, passei em cadastro de reserva, inclusive lá. Eu nem esperava ser chamado. Araruama, eu passei acho que em terceiro, quarto colocado. Fui chamado logo na primeira. Cabo Frio também já fui servidor em Cabo Frio, com 2 matrículas lá. Também convoca bastante. Eu fui convocado lá para Araruama, logo a primeira chamada. Aí eu até falei assim, cara, uma bosta, porque, né, só valeria a pena se eu ficasse com as duas. Porque o concurso que eu fiz, a prova de uma foi uma semana, a prova da outra foi na outra semana. Foi uma próxima da outra. Os dois concursos abriram no mesmo tempo. Tanto é que meu curso tinha turma preparatória para Araruama e Saquarema. O aluno se preparava para os dois concursos. Que uma prova foi uma semana, outra na outra. Mas aí calhou de convocou bastante gente, me surpreendeu. Entendeu? Foi a primeira vez que eu fiz concurso para Saquarema, entendeu? Me surpreendeu, convocou muita gente mesmo. Entendeu? Muita gente mesmo. Quer dizer, o cadastro de reserva para abrir, eu já nem contava mais com Saquarema, entendeu? Mas, enfim, tá? Pois bem, então vamos dar sequência então. Visto isso, nós temos aqui, né? Então,
Questão 21, gabarito letra D, né? Delta. 22. Assinale a alternativa que não é considerada como uma das formas de provimento do cargo público, né, em relação à lei orgânica. Poxa, o que é isso? É promover ao cargo público, né? Promoção é uma forma de provimento do cargo público. Readaptação, né? O que seria a readaptação? Readaptação é o servidor público que, por algum motivo, principalmente ligado à doença, ele está readaptado a uma determinada função, né? A reversão seria a reinvestidura do cargo público do servidor que está aposentado. Seria normalmente a pessoa que está aposentada indevidamente, que obviamente, né, por erro de laudo médico, volta ao trabalho, né? E a reintegração é o retorno do servidor público que está afastado, foi colocado, demitido no caso, de forma errada, né? E foi julgado lá e obviamente foi reintegrado. A única forma que não existe, inclusive é crime, não é? É nepotismo. O que seria nepotismo? Seria você empregar parente, por ser teu parente. Tá? Anderson, o pessoal faz rachadinha. Na prática existe, mas nós sabemos que é crime, uma hora dá problema. Não é? Questão 23. Assinar a alternativa que está de acordo com a lei orgânica municipal. Na questão 23. Vamos lá. Letra A. O exercício do direito de propriedade não precisa observar a função social e nem o plano de... Claro que não, gente. Plano diretor, planejamento da cidade. Então, claro que precisa, além da função social, que seria o quê? A que serve aquele prédio, a que serve, né? A função urbana no âmbito municipal não disciplina o controle do uso do solo. Claro que disciplina, tá errado, né? Você tem que ter, né, toda uma preocupação ali, um planejamento da cidade, etc. C. A política urbana a ser formulada pelo município atenderá ao pleno desenvolvimento das suas funções sociais da cidade, com vistas à garantia e melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Porra, claro, óbvio, resposta, letra C de coração. Beleza? 24. Ao município é vedado, ou seja, ao município é proibido. O que é proibido para o município? Fixar os locais de estacionamento público de táxi e veículos. Isso não é proibido. Isso aí é incumbência do município. É responsabilidade do município. B. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Pô, gente, claro que é a letra B. Meus amigos, primeiro que o Brasil é um país laico, então não posso estabelecer cultos religiosos ou igrejas, logo de cara. Mas Anderson, lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, tinha um prefeito chamado Marcelo Crivella que chegou a estabelecer questões de cultos religiosos no prédio lá da Prefeitura do Rio, lá na Cidade Nova, ali na Cidade Nova não, ali na... Isso, no Praça 11. Pô, cara, ele respondeu por isso, tanto é que ele estava em situação aí de ter sido preso, entre outras coisas lá, não é? Mas aí cai naquela coisa que a minha colega estava falando aí. O Brasil é um país na prática e na teoria é outro, cara. Infelizmente ou felizmente, a prova é teórica, né?
Então a gente tem que responder de acordo com a lei. A gente tem lei de primeiro mundo, mas a fiscalização e o cumprimento, sei lá, é de 10º mundo. Então, portanto, a resposta da questão 24, letra B de Brasil, o gabarito está aí direitinho. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo?